Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Queridos, diz assim o texto: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Não chore. E aqui eu queria abrir um parêntese, queridos. Eu queria falar para você que está aí me assistindo agora. Eu queria falar diretamente para você que tem passado noites sombrias. Eu queria falar para você que durante a noite, que durante as madrugadas, tem chorado por uma dor, por uma angústia ou por uma necessidade. Queridos, o Senhor está falando ao teu coração agora, e Ele diz: não chore. Queridos, não sou eu, mas o Espírito Santo de Deus está falando com você agora, e Ele está dizendo: não chore. Não chore. É exatamente o tema da nossa mensagem. Mas eu quero continuar o texto no versículo 14. A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 14, diz assim: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, pelo privilégio que temos de poder compartilhar a Tua palavra. E que essa palavra, ela gere mudança, ela gere transformação e ela traga esperança. Pai, em nome de Jesus, que assim como diz a Tua palavra, o Teu amor lança fora todo medo, e que nessa noite todo medo esteja caindo por terra. Pai, que nessa noite o Senhor possa estar trazendo esperança, que nessa noite o Senhor possa estar renovando o ânimo, que nessa noite aquilo que estava morto o Senhor possa dar vida, que nessa noite o Senhor possa ressuscitar, restaurar sonhos que estavam mortos em nome de Jesus. Pai, eu te peço que não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando através da minha vida. Em nome de Jesus, nós oramos e glorificamos o Teu nome. Amém. Então, queridos, eu quero começar falando que nessa noite, Jesus, Ele está indo de encontro à sua dor. Que nessa noite, Jesus está indo de encontro à tua angústia. Que nessa noite, Jesus está indo ao encontro na situação difícil que você se encontra. Que nessa noite, Ele está indo ao teu encontro em meio a todo pânico, em meio a todo medo, em meio a toda crise que tem assolado a tua vida. Hoje Ele está indo ao teu encontro. E no decorrer da mensagem a gente vai entender isso melhor. Queridos, não existe coincidência. Quando Jesus está no
caminho, quando Jesus está à frente, não existe coincidência. As coisas não vão acontecer na nossa vida por acaso. Não. Mas existe um propósito. Existe uma intenção. Jesus, ele trabalha na linha da intencionalidade. Ele faz as coisas com intenção. Ele não faz as coisas por acaso. É nós que temos essa ilusão que de repente as coisas, de repente, olha, coincidência, eu consegui uma entrevista de emprego. Olha que coincidência, eu fui abençoado financeiramente dessa maneira. Que coincidência, eu tenho uma família abençoada. Não, queridos, nada acontece na sua vida por coincidência, mas é a provisão de Deus, mas é o sobrenatural de Deus, mas é o milagre de Deus sobre a sua vida, é a bênção de Deus sobre a sua vida. Nada acontece por acaso. Quando Jesus está na direção, quando Ele está no controle, as coisas, não existe coincidência. Mas as coisas acontecem conforme a sua vontade. No momento certo, queridos, preste atenção. No momento certo e na hora certa, Jesus vai vir com a provisão. No momento certo e na hora certa, Ele vai vir com a provisão. Sabe o que acontece? Às vezes nós achamos que não tem mais jeito. Às vezes nós achamos que já passou o tempo, que já passou a hora. Não adianta mais, queridos, nós estamos se referindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode. Aquele que é onipotente, onisciente e onipresente. Aquele que ressuscita os mortos. Aquele que, onde há morte, Ele gera vida. Aquele que onde foi perdido algo, Ele traz novamente e coloca em tuas mãos. Nós estamos falando de Jesus. Ele vai te dar alívio. Ele vem ao teu encontro nessa noite. Ele vem em tua direção. Ele vem de encontro à tua necessidade. Porque essa é a especialidade de Jesus. Essa é a natureza de Jesus. Ele vem de encontro à tua necessidade, queridos. Então, não se desespere. Não se desespere. Não perca a fé. Não deixe de acreditar que Ele vai mudar a sua situação. Pastor, mas o senhor não tem noção do quão difícil está a minha situação. Realmente eu não sei, queridos. Realmente eu não sei qual é o vale que você está enfrentando. Realmente eu não sei quais são as angústias que você tem passado, as aflições. Mas de uma coisa eu sei, eu conheço o meu Deus, eu conheço o meu Senhor, e eu sei daquilo que Ele é capaz de fazer. Então não importa qual seja a tua angústia, não importa qual seja a tua dor, Ele vem ao teu encontro, e nessa noite Ele diz: não chore. Nessa noite Ele fala para você: não chore. Jesus, queridos, nessa passagem, a Bíblia diz no versículo 11, que logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e começou ele, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Queridos, Jesus, ele havia curado o servo de um centurião em Cafarnaum, e a cidade de Naim era ao sul de Cafarnaum. Ele teria que atravessar a cidade novamente para ir em direção à cidade de Naim. Os estudiosos, os teólogos dizem que era cerca de 10 horas caminhando para chegar à cidade de Naim. Jesus, ele estava indo em direção àquela mulher.
não era coincidência, não era por acaso, mas ele decidiu sair de onde ele estava e ir em direção àquela mulher. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: Jesus está indo em tua direção. Jesus está indo em tua direção. Ele atravessou a cidade para ir de encontro com aquela mulher. Não importa, queridos, não importa o teu nível de angústia, não importa se você já está no fundo do poço, não importa quão trevas você esteja, mas Ele vem ao teu encontro. Sabe por quê? Porque nessa noite Ele vem de encontro à tua dor. Nessa noite Ele se compadece de você. Veja só a continuação do versículo 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Queridos, só para você ter uma ideia, aquela mulher, que a Bíblia não cita o nome, mas apenas se refere como uma viúva. Aquela mulher já havia perdido o seu marido. E naquele momento ela estava enterrando o seu filho. Queridos, aquela mulher estava no mais terrível nível de crise que uma pessoa pode se encontrar. Aquela mulher, ela se encontrava numa crise em 3 esferas possíveis. Ela estava em uma crise profunda. E a crise que ela estava se encontrava em 3 esferas: espiritual, emocional e financeira. Aquela mulher estava numa crise em 3 esferas. Espiritual por quê? Porque ela já havia perdido o marido e o filho. Aquela mulher, ela estava, acredito que estava desacreditada. A sua fé estava abalada. A crise emocional, queridos, as suas emoções estavam totalmente desorganizadas. Aquela mulher estava abalada emocionalmente. E financeira, crise financeira por quê? Porque o seu marido havia morrido. Quem provia a casa já havia morrido. Então o seu filho era o único que poderia trabalhar e trazer o sustento para dentro da casa. Mas naquele momento ele também havia morrido. Então aquela mulher, ela estava também entrando em uma crise financeira. Então a crise que aquela mulher se encontrava era uma crise profunda. A pior que uma pessoa pode enfrentar. A pior crise que uma pessoa pode passar. Uma crise em 3 esferas. Uma crise emocional, uma crise espiritual e uma crise financeira. Queridos, mas no versículo 13, eu queria que você colocasse, que você acompanhasse comigo. Queria que a projeção colocasse o versículo 13, Lucas 7, versículo 13. Olha só, queridos. Lucas 7, versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Queridos, nessa noite, o Senhor está te consolando e Ele fala ao teu coração: não chore. Queridos, não sou eu, mas é por meu intermédio que o Senhor está falando ao teu coração. E Ele diz: não chore, não chore, levanta a cabeça, eu vou mudar a tua situação, eu vou te tirar dessa crise, eu vou mudar qualquer circunstância, eu vou tirar a tua angústia, eu vou tirar o teu medo, o teu pânico, eu vou mudar a sua situação. É Ele quem está falando contigo, queridos.
Não é coincidência de você estar me assistindo agora, porque Ele queria que você estivesse ouvindo, porque Ele queria falar contigo nessa noite e dizer: não chore, não chore. Ele vai renovar as tuas esperanças nessa noite. Não chore, não chore. Queridos, aquela mulher, naquela época, um dos maiores sonhos de uma mulher que vivia no Antigo Testamento, nessa época, era a mulher conceber um filho. Um dos maiores sonhos de uma mulher era ter um filho. E aquela mulher, ela teve um único filho. Mas naquele momento que Jesus foi ao encontro dela, ela estava enterrando o seu sonho. Aquela mulher estava enterrando o seu sonho. E quantas pessoas hoje estão vivendo frustradas porque estão enterrando os seus sonhos? Quantas pessoas hoje estão vivendo, sabe, com as suas emoções abaladas, porque muitos já enterraram os seus sonhos? Queridos, mas deixa eu te falar uma coisa. Veja bem, o Senhor nessa noite, Ele está trazendo o que havia morrido, Ele está dando vida. O que havia se perdido, Ele está trazendo novamente, entregando em tuas mãos. O que estava enterrado, o que estava morto, Ele está ressuscitando e está entregando em tuas mãos. Aquele sonho que você nem lembrava mais, aquele sonho que você acha que não tem mais jeito, que não tinha mais solução, que você já tinha enterrado no lar do esquecimento, o Senhor está renovando hoje e está entregando em tuas mãos. Porque essa é a especialidade de Jesus. Ele vem ao teu encontro, Ele se compadece de você e Ele realiza um milagre. No versículo 14, depois aproximou-se e tocou no caixão. Em outras traduções diz esquife. Era uma espécie de uma maca, onde as pessoas carregavam os mortos, onde as pessoas faziam o cortejo fúnebre, e eles carregavam naquelas macas o defunto. Querido, Jesus tocou e todo mundo parou naquele exato momento. E Ele ordenou: jovem, levante-se. E imediatamente aquele morto tornou a viver. E a Bíblia diz que aquele jovem começou a conversar e ele, Jesus, entregou a sua mãe. Aquela mulher que estava tudo perdido, naquele exato momento ela teve as suas esperanças renovadas novamente. Aquela mulher que estava enterrando o seu sonho, naquele momento Jesus estava renovando o sonho dela. E Jesus estava mudando a sua situação. Queridos, não existe nada impossível para Jesus. Não existe situação difícil para Ele. Quando Ele deseja agir, quando Ele vem ao teu encontro, Ele muda qualquer situação. Ele muda qualquer situação. Creia nisso, queridos. Creia nisso. Eu queria encerrar nesse momento. Queria que você aí na sua casa, você pudesse fechar os seus olhos. Talvez você esteja chorando. Ele diz assim: não chore. Ele vai transformar até as tuas lágrimas. Lágrimas de tristezas, Ele vai transformar em lágrimas de alegria.
Lágrimas de angústia, de aflição, Ele vai transformar em lágrimas de esperança, de regozijo. Creia nisso, queridos. Ele está renovando agora os teus sonhos. Ele está vindo ao teu encontro. Ele está vindo ao teu encontro. Queria que você, aonde você estiver agora, comece a orar junto comigo. Que toda a igreja que está espalhada nessa cidade comece a orar junto comigo agora, para que Jesus possa estar renovando os sonhos de muitas pessoas, para que Jesus possa estar mudando a situação da vida de muitas pessoas, para que Jesus possa estar trazendo de volta a esperança de muitas pessoas. Comece a orar, queridos. Hoje é noite de renovo, de restauração. Hoje Ele está mudando a tua situação. Hoje Ele está ressuscitando os teus sonhos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Ele está mudando o destino. Te adorarei. Estás aqui, operando milagre. Ele está operando milagre na tua vida. O Deus, o sobrenatural, está operando milagre na tua vida agora. Estás aqui, transformando nossas vidas. Ele está transformando a tua vida. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Adore a Ele, queridos. Estás aqui, restaurando. Ele está indo ao teu encontro. Ele está indo ao teu encontro. Ele está indo ao teu encontro. Estás aqui, transformando história. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Queridos, nós servimos a um Deus. Nós servimos a um Deus que Ele não nos deixa desamparados.